Catherine Dickens é muito menos conhecida do que seu lendário marido, Charles. Quando pensamos nos romances vitorianos, o nome dele é o primeiro que nos vem à mente. Mas a história de vida da senhora Dickens também parece um romance. Cheia de talentos, esposa dedicada e mãe de 10 filhos, ela criou coragem e se divorciou do marido. Durante muitos anos, os biógrafos dos Dickens a retratavam como uma mulher fútil e impulsiva. Mas chegou a hora de você saber a verdade sobre ela. É dos Dickens que você quer saber, né? Então vamos lá. Catherine Hogarth nasceu na Escócia em maio de 1815. Ela era a primogênita de 10 filhos, criados em uma família boa e inteligente. O pai dela, George Hogarth, era crítico musical e jornalista. Em 1830, os Hogarths se mudaram para Londres, onde 5 anos depois, George passou a ocupar o cargo de editor no jornal The Evening Chronicle, local em que conheceu Charles Dickens. Ele arranjou um emprego para o jovem e talentoso escritor em seu jornal. Hogarth também convidou Dickens para ir à sua casa, em Kensington, onde o autor conheceu Catherine, que na época tinha 19 anos. Ela era uma jovem bonita e inteligente, e Dickens se encantou por ela assim que a viu. Ele sonhava com uma família amorosa e unida, e Catherine seria uma dona de casa perfeita, uma mãe atenciosa e uma amiga inteligente. Charles convidou Catherine para seu aniversário de 23 anos. Depois disso, ela também começou a gostar dele, e em pouco tempo, eles marcaram o casamento. 1 ano depois, os dois se casaram e viveram felizes, como acontece com todos recém-casados. Eram jovens, livres e alegres, sem qualquer problema doméstico ou financeiro para impedi-los de curtir um ao outro. Eles frequentavam teatros e festas. Charles chamava Catherine de sua metade da laranja, esposinha e senhora D. Ele escreveu em seu diário que jamais seria tão feliz quanto foi naquele apartamento do 2º andar, nem se ficasse rico e famoso. 9 meses depois do casamento, em 1837, os Dickens tiveram o primeiro filho, Charles Jr. Catherine ficou doente e mal conseguia amamentar o bebê, o que a fez cair em uma depressão pós-parto. Charles tentou apoiar sua esposa e estava feliz por ter ganhado um herdeiro. Mas Catherine tinha medo de que seu filho não a amasse, já que ela não havia cuidado dele como toda mãe faz. Depois, o casal teve mais 3 filhos. Antes do nascimento do 5º filho, os dois visitaram os Estados Unidos. Dickens havia feito um sucesso danado por lá. Seus romances se tornaram best-sellers rapidinho. Mas ele não recebia por nenhum deles, devido às traiçoeiras regras de direitos autorais. Então, tiveram que cruzar o Atlântico para resolver aquele assunto. Charles e Catherine viajaram em um navio que quase não conseguiu chegar aos Estados Unidos. Eles enfrentaram diversas tempestades e um incêndio a bordo, além de a embarcação ter encalhado quando chegou à Nova Escócia. Apesar da viagem ter sido cheia de percalços, Catherine continuava alegre e perseverante. Charles escreveu para seu amigo que ela nunca tinha perdido a coragem ou ficado triste e que se adaptava a qualquer circunstância sem reclamar. Catherine não só era uma viajante corajosa, mas também uma boa atriz, excelente cozinheira e até escritora. Ela atuou nas peças amadoras do marido e escreveu e publicou um livro de receitas chamado O que Temos para o Jantar? Em tradução livre. A obra tinha cardápios de refeições complexas e simples, receitas e dicas para mulheres que tinham acabado de se casar. O livro foi um best-seller e reeditado diversas vezes até 1860. O que poderia dar errado em uma família abençoada com tantos talentos? Bem, quando Catherine deu à luz seu 5º filho, Charles não estava mais tão empolgado em ter uma família grande. Pela primeira vez, reclamou de ter tantos filhos. Ele escreveu em seu diário que esperava não ter mais nenhum. Mas a vida nem sempre acontece como planejamos. Em 15 anos, Catherine tinha dado à luz um total de 10 filhos. Não é de se estranhar que ela estivesse tão estressada e que já não fosse mais a jovem mulher com quem Charles havia se casado. Charles culpou Catherine por eles terem tido tantos filhos. Afinal, ela tinha vindo de uma família grande também. A metade da laranja dele o estava irritando cada vez mais. Por fim, o escritor concluiu que eles não foram feitos um para o outro e dizia para seus amigos que a esposa era fria e apática. Muito mente fechada, gorda demais, simples demais, nervosa demais, possessiva demais.
e que ela sempre estava chorando e era uma péssima mãe. Após o nascimento do caçula, Charles deu um jeito de garantir que eles não tivessem mais filhos. Exigiu dormir em um quarto separado do de sua esposa. Pouco tempo depois, na primavera de 1858, um erro fatal colocou um fim no casamento dos Dickens. Uma pulseira que Charles havia comprado para uma atriz de 18 anos, Ellen Ternan, foi entregue por engano na casa deles. O carteiro misturou os endereços e Catherine confirmou suas suspeitas. Ela confrontou Charles, mas ao invés de pedir desculpas, ele disse que era comum dar pequenos presentes para os atores que participavam de suas peças e que sua esposinha não tinha motivos para ficar brava. Charles insistiu que Catherine deveria ir até a casa de Ellen, dar a pulseira para ela e pedir desculpas por ter agido tão mal. Aquilo foi a gota d'água para Catherine. Ela largou o Charles de vez. Mais tarde, ficou claro que Dickens havia conhecido Ellen um ano antes daquilo e que tinha até alugado um apartamento para ela, a mãe e as irmãs. A atriz o acompanhava por toda parte, embora não houvesse nenhum relacionamento amoroso entre eles na época. Charles anunciou oficialmente seu divórcio em 1858. Em uma revista de família, The Household Worlds, ele escreveu para seus leitores explicando que havia feito um acordo amigável com sua ex-mulher. O fato é que os vitorianos tratavam o casamento como algo que não poderia ser quebrado. Mas quando isso acontecia, a mulher não tinha direito algum. É por isso que só o filho mais velho deles, Charles Jr., foi morar com Catherine. De acordo com as leis daquela época, todas as outras crianças tinham que ficar com o pai. Dickens não aprovava os encontros que elas tinham com a mãe. Apesar de não proibi-las abertamente, ele insistiu para que suas duas filhas não a convidassem para seus casamentos. Elas também não contaram para a mãe que o quarto filho dela, Walter, havia falecido. A sociedade condenou Catherine e achava que ela não merecia seu famoso e inteligente marido. Como alguém pode amar uma mulher tão sem sal, que não cuida de si mesma, que sempre está de mau humor e não atende às exigências de seu marido? Um homem tão talentoso como ele tinha o direito de escolher alguém melhor, não é mesmo? Havia poucas pessoas que se solidarizaram com Catherine. Depois de tudo o que ela havia passado, era difícil se manter saudável, bonita e alegre. Kate, a segunda filha do casal, escreveu que não havia nada de errado com sua mãe. Ela tinha defeitos, como todos os seres humanos, mas era uma mulher muito bondosa também e uma verdadeira dama, que sempre teve medo do marido e não tinha o direito de se impor nem de conversar sobre isso quando os dois estavam juntos. Catherine ficou sozinha até o fim de sua vida e viveu 9 anos a mais que Charles, tendo falecido em 1879. Antes de sua morte, deu para Kate as cartas que ela e Charles haviam trocado e pediu para a filha passá-las para o Museu Britânico. Só assim, o mundo saberia que ele já tinha amado a esposa. A senhora Dickens foi enterrada no cemitério Highgate, em Londres, perto de sua filha Dora. Só 139 anos após a morte de Catherine, em 2016, sua tataraneta Lucinda Halsclay, que é escritora e palestrante, a defendeu. Ela diz que os biógrafos dos Dickens não tinham feito justiça com a mulher que tinha sido uma boa esposa e mãe, mas que não tinha tido uma vida fácil com Charles. Eles tiveram muitos anos felizes juntos, mas o fardo das tarefas de casa e as múltiplas gravidezes não lhe fizeram bem, enquanto a enorme fama literária mudou Charles para pior. Outra prova disso foi a correspondência encontrada em 2014 pelo professor John Bowen. Ele trabalha na Universidade de York e é especialista em ficção do século XIX. As cartas descobertas mostram que antes de oficializar o divórcio, Charles tentou internar sua esposa com base em um diagnóstico falso. Ele tentou convencer o médico a atestar que Catherine era louca. Felizmente, o plano falhou, e mesmo sendo responsabilizada pelo fim do casamento deles, agora ela pode descansar em paz, sabendo que a verdade finalmente veio à tona. Você se solidariza com Catherine? Ou acha que Charles Dickens merecia uma esposa melhor? Conte pra mim nos comentários. Se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. Ei, fique com a gente mais um pouquinho. Temos mais de 2.000 vídeos interessantes esperando por você. É só escolher o da esquerda ou da direita, clicar e aproveitar.